Não basta saber quem eu sou, é preciso me conhecer. Certa vez eu estava orando e o Espírito Santo colocou em meu coração: Tomás, não basta saber quem eu sou, é preciso me conhecer. Não basta saber quem eu sou, é preciso me conhecer. Certa vez eu estava orando e o Espírito Santo colocou em meu coração: Tomás, não basta saber quem eu sou, é preciso me conhecer. A questão aqui é: por que o Espírito Santo insiste tanto em ter intimidade comigo e com você? Por que ele insiste tanto em ter comunhão com nós? É porque, na medida que eu conheço quem Deus é, mais eu sei quem eu sou. Quando eu recebi Cristo Jesus em minha vida, a palavra de Deus nos ensina que também recebemos a vida dele em nós. Nós recebemos a natureza de Deus em nós. Então, quando eu me relaciono com a natureza de Deus, me relaciono com essa nova verdade, que é a vida de Deus em mim, mais eu sei quem Ele é. E quando mais eu sei quem Ele é, mais eu sei quem eu sou. E quando mais eu sei quem eu sou, eu vivo e desfruto de tudo aquilo que Ele preparou para mim em Cristo Jesus. E é por isso que Satanás quer que você se distraia. Necessariamente, Satanás não precisa fazer você cair no pecado. Você distraído já está pecando. Porque aqui, o pecado é errar o alvo. Imagine comigo, você está andando durante um caminho e o seu alvo é Cristo Jesus. Tudo aquilo que você fizer que é ao contrário deste caminho em qual você está andando, você vai virar uma curva. E essa curva é o pecado que distrai você do seu alvo, que é Cristo Jesus. E quando você está distraído com essas coisas do mundo, com essas coisas que são passageiras, nós valorizamos tanto essas coisas que passamos a enxergar como se fossem eternas. Pelo contrário, não são. E é por isso que o Espírito Santo insiste tanto em tenha intimidade comigo, converse comigo, ore a palavra de Deus, converse com Deus. Porque na medida que eu tenho comunhão com Ele, mais eu sei quem eu sou. E quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu vivo de acordo com a vontade dEle em minha vida. Porque como irei desfrutar daquilo que Deus preparou para mim, sendo que eu não tenho conhecimento a respeito disso? O que me impede de viver a vontade de Deus em minha vida é a falta de conhecimento a respeito da vontade dele. E a vontade dele se encontra em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus encarnada. Então, quando eu me relaciono com a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, eu estou me relacionando com Deus. E quando eu me relaciono com Deus, mais eu sei quem Ele é. E quando eu sei quem Ele é, mais eu sei quem eu sou e irei desfrutar essas verdades em minha vida. E é por isso que você e eu devemos entender que a nossa intimidade com Cristo Jesus nos faz e nos leva a viver uma vida abundante. E a vida abundante não está somente relacionada a finanças, saúde, família. Pelo contrário, o princípio da vida abundante é você ter comunhão com Deus, tendo paz com Deus, tendo amizade com Deus, sabendo que você é santo, justo, santificado, justificado por meio da obra de Cristo Jesus. E essa é a vida abundante. Ter paz com Deus, ter comunhão com Deus, é habitar na casa de Deus todos os dias. Porque na medida da minha relação com Deus, mais eu acesso essa vida abundante que Ele concedeu por meio do seu Filho Jesus Cristo. E precisamos entender isso, que a falta de conhecimento a respeito de quem Deus é nos leva a viver uma vida de frustração. Não é à toa que Deus nos ensina que a falta de conhecimento nos leva a pecar. Porque como eu vou viver aquilo que Deus preparou, sendo que eu não conheço aquilo que Deus preparou? Como eu vou viver a vontade de Deus, sendo que eu não conheço a vontade de Deus? O conhecimento de Deus não muda apenas aquilo que eu sei, mas muda a maneira como eu vivo. Por isso o Espírito Santo insiste: tenha comunhão comigo, tenha intimidade comigo. Porque quando você conhece quem eu sou, você começa a conhecer quem você é. E é nessa intimidade que nós encontramos a verdadeira vida abundante. Nós experimentamos o sobrenatural de Deus na medida em que valorizamos a obra de Cristo Jesus e o seu sangue derramado ao nosso favor.